Tá? Vou resolver aqui um exercício de estatística. O exercício diz o seguinte: os dados a seguir referem-se ao número de livros adquiridos no ano passado pelos 17 alunos da turma A. Nós temos aqui a relação de quantidade de livros. Por exemplo, um aluno comprou 8, outro comprou 2, outro 1, 0 e assim por diante. Na primeira pergunta, ele pede a amplitude total. Amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor observado aqui na amostra. Então, o legal para fazer amplitude, até porque a gente pode precisar disso depois, é fazer um rol. O que é um rol? É colocar em ordem os elementos aqui da amostra. Então, vamos colocar em ordem aqui. Eu tenho 3 zeros. Eu vou colocar aqui em ordem. 0, 0, 0. Eu tenho 1 aqui. 4 vezes o número 1. Aí, 2. 1, 2. Aí, tenho mais um 2 aqui. Mais um 2. E acabaram-se os 2. Agora, 3. Tenho esse. E mais um 3 aqui. E um 4. Um 5. E um 8. Então, coloquei em rol. Rol quer dizer ordem, tá? Deixei, eles estavam todos embaralhados aqui, eles ficaram em ordem aqui. Então, tem que ter 17 valores. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17. Estão todos aqui. Então, a amplitude é o quê? Amplitude é a diferença entre o maior e o menor. Ou seja, o maior é 8, o menor é 0. Então, 8 menos 0, a amplitude é de 8, certo? Na letra B, ele pede o número de classes. Quantas classes deve ter a distribuição? Então, vamos lá. Número de classes, eu posso calcular ela de duas formas. Eu gosto muito de usar a fórmula de Sturges. A fórmula de Sturges diz o seguinte: o número de classes K é o quê? É 1 mais 3,3 vezes log de N. Onde esse N aqui, o N, é a quantidade de elementos na amostra. Elementos na amostra. Nesse caso, a nossa amostra tem 17 elementos. Então, o K vai ser 1 mais 3,3 vezes log de 17. O log de 17 qualquer calculadora faz. Deixa eu pegar a minha calculadora aqui. Log de 17. Aqui. Então, é 1 mais 3,3 vezes log. É esse botãozinho aqui, ó. É o log mesmo. Log de 17. Que vai dar 5,06. 5,06 significa que a gente deve ter 5 classes. 1 mais 3,3 vezes log de N. Deixa eu calcular o log aqui para ficar completinho. Log de 17. 1,23. Que vai dar 5,06. Então, devemos ter 5 classes. 5 classes. Na letra C, ele pede qual é o limite das classes. Então, qual deve ser o limite das classes? Então, se nós vamos fazer 5 classes e a amplitude dessa amostra é de 8, então a quantidade, a amplitude, limite das classes deve ser medido pela amplitude das classes. Então, vamos lá. A amplitude de cada classe é o quê? É a amplitude total dividido pela quantidade de classes K. Isso aqui vai me dar o quê? Isso aqui vai me dar amplitude de cada classe. De cada classe. Com isso, eu vou conseguir a amplitude de cada classe. Então, vamos lá. A amplitude das classes vai ser amplitude total 8, dividido pela quantidade de classes, que é 506. Cada classe deve ter quanto? Vou fazer aqui 8 divididos por 5,06 vai dar 1,58. 1,58. Então, cada classe aqui é sempre bom a gente arredondar. Então, aqui eu vou arredondar.
vou arredondar para 2, tá? Então, cada classe vai ter uma amplitude de 2. Ou seja, a classe, que é o I, aqui vai ter o intervalo de cada classe, e aqui a quantidade de elementos dessa classe. Então, a primeira classe, ela vai de 0 a 2, certo? Ou seja, as pessoas que compraram entre nenhum e 2 livros. A segunda classe, ela vai de 2 a 4. 2 a 4. Terceira classe, ela vai de 4 a 6. E a quarta classe vai de 6 a 8. E a quinta classe vai de 8 a 10. Lembrando que esse símbolo aqui, ó, colocado em cada classe, significa que eu incluo o valor que está à esquerda e excluo o valor que está à direita. Ou seja, aqui entra 0 e 1, o 2 vai entrar na próxima, ok? Agora, eu volto lá pro hall, aquele que eu montei lá no começo, e eu vejo aqui, ó, quantos valores eu tenho entre 0 e 2. 0 e 2, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas compraram entre nenhum ou 1. Então, aqui entre 0 e 2, 7. Entre 2 e 4. Entre 2 e 4, inclui o 2 e não inclui o 4. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas compraram entre 2 e 4. Entre 4 e 6, eu incluo o 4 e não incluo o 6. Então, vou ver aqui, ó. Tem o 4 e o 5. Então, são 2 pessoas. 2 pessoas. Entre 6 e 8, quer dizer que eu vou incluir o 6 e não incluir o 8. Então, aqui, olhando para o nosso hall, não tem ninguém. 6 e 7, tá? Então, aqui vai ser 0. Entre 8 e 10, aí eu incluo 8 e não incluo 10. Então, vai ter número 8. Vale conferir o resultado aqui para ver se continua tendo os 17, ó. 7, 7, 14, 15, 16, continua com as 17 pessoas ali. Então, o limite das classes é: a primeira classe vai de 0 a 2, a segunda de 2 a 4, a terceira e assim por diante. Aqui, no I, eu tenho as classes. E aqui, nessa segunda coluna, eu tenho a quantidade de livros, ou seja, os limites de cada classe. E aqui eu tenho a frequência na classe, ou seja, 7 pessoas estão nessa, 7 estão nessa, 2 nessa, nenhuma pessoa nessa classe, uma pessoa nessa classe, ok? E a letra D aqui diz: qual o limite inferior da terceira classe? Terceira classe, o limite inferior tá aqui, ó. Limite inferior da terceira classe, letra D. O limite inferior da terceira classe é 4. E na letra E, nós vamos construir o histograma. Como que é o histograma? O histograma é a gente começa fazendo um plano cartesiano, mais ou menos um plano cartesiano. Aqui eu vou marcar a frequência, aqui no eixo Y. Aqui eu vou marcar a classe no eixo X. Não vai ficar pequeno, mas tudo bem. No X eu vou marcar as classes. Então, vou fazer aqui, ó. Como eu tenho as classes de 2 em 2, então eu vou marcar 2, 4, 6, 8 e 10, tá? 2, 4, 6, 8 e 10. E aqui a frequência. Veja que a minha classe com maior frequência vai até 7. E depois tem 2, 0 e 1. Então, eu vou marcar só esses valores aqui, ó. 7, 2 e 1. Tá? Não preciso colocar mais do que isso, porque não vou usar no histograma. Bom, a primeira classe, que vai de 0 a 2, tem 7 elementos. Então, eu vou fazer um retângulo aqui, ó. Uma barra, uma coluna, até chegar aqui no 7. Vai ser a primeira classe. Tem 7 elementos. A classe que vai de 0 a 2. A classe que vai de 2 a 4, aqui, ela tem 7 elementos também. Então, eu vou fazer uma barra aqui na classe de 2 a 4 até o 7. Tá aqui, 7 elementos.
A classe que vai de 4 a 6, essa classe aqui tem 2 elementos. Então, eu vou fazer um retângulo até o 2. Aqui, uma barra. Tá aqui. A classe que vai de 6 a 8 não tem ninguém, então eu não vou fazer nenhum retângulo ali. E a última classe, a classe que vai de 8 a 10, tem um elemento. Então, vou fazer aqui uma barrinha de altura 1. Tá feito o histograma, certo? Então, aqui, essa questão aqui é o histograma letra E. Então, tudo respondidinho. Amplitude da amostra, 8. Número de classes, 5. Limite das classes, aí tem que olhar aqui na tabela. O limite da classe inferior à terceira classe, 4. E o histograma. O histograma é esse aqui, ok? Espero ter ajudado. Até o próximo.